Pois é, prezados e queridos ouvintes, nós tivemos de início já uma breve meditação quanto ao final, né? Quanto ao prêmio, que é aquela promessa que o Senhor Jesus Cristo tem feito ao vencedor: far-lhe-ei sentar-se no meu trono. É comigo no meu trono. Então é importante que aí eu tenho meditado exatamente um pouco naquela promessa, naquele prêmio maravilhoso que o Senhor tem. Alguém diz assim, mas por que não procurou uma outra carta apocalíptica? Exatamente na carta de Laodiceia, aonde as maiores advertências têm sido feitas, exatamente, meu querido ouvinte, exatamente. Porque ali eu percebo o amor do Senhor Jesus. Numa igreja que representa o cristianismo atual, nós vemos aí que mesmo nessa fraqueza, o Senhor ainda faz promessas de tal forma, tão grandes promessas a um cristão que o aceitar. Ele diz assim, que está naquela carta, está escrito que ele está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, diz ali: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Uma comunhão entre ele e esta pessoa. Ao vencedor, far-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. É maravilhoso esse versículo. E é por isso, meu querido ouvinte, que a gente tem lido isso exatamente porque é muito importante. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O vencedor é aquele que se entregou a Cristo, que venceu as tentações desse mundo, as suas atrações, o prazer mundano, o prazer terreno, o prazer carnal. Ele resistiu a tudo isso e escolheu, optou pelo desprezo de Cristo, mas obedecê-lo no caminho estreito e naquele caminho que conduz então a esse prêmio maravilhoso. Realmente, meu querido ouvinte, os nossos dias são dias muito confusos e que nós temos que abraçar essa palavra para que dela não nos desviemos, conforme tem escrito o escritor em Hebreus, né? Então, meus queridos ouvintes, veja agora, eu tenho aqui uma ilustração do apóstolo Paulo que fala sobre o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O nosso prêmio é celestial, é um prêmio eterno. O prêmio é eterno, a vida é eterna, é um gozo eterno, a felicidade é eterna. Alguém talvez pense, mas que coisa séria, como é que agora eu vou ter que passar a vida inteira lendo a Bíblia, eu vou ter que passar a vida inteira aí só rezando, eu só tenho que pensar na morte, pensar só no sepulcro. Não, meu querido ouvinte, não é isso que a gente está pregando aqui. Nós estamos pregando aqui uma salvação que nós adquirimos aqui, e esta salvação vai começar já a dar frutos aqui, nesse mundo, e depois sim, quando nós partirmos daqui, que sem dúvida, nós vamos passar para o cemitério, não tem dúvida nenhuma. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, nós vamos morrer uma vez. Mas também está escrito que depois da morte virá o juízo. Deus tem um dia marcado para tomar conta, pedir conta de cada ser humano aqui nessa terra que passou por aqui. Desde Adão para cá, nenhum fica fora. Nem os grandes homens desse mundo, os grandes teólogos, ou religiosos famosos, ou governadores,
príncipes e assim por diante. Não existe ninguém que vai ficar fora daquele dia em que ele determinou. Depois da morte vem o juízo. Ele vai ajuizar todas estas coisas de um por um. Alguém indaga por incredulidade, né? Indaga, mas como será esse juízo? Olha, o juízo, eu posso dizer a você que será sem misericórdia, porque ali não terá misericórdia. A misericórdia está hoje está pairando sobre a humanidade. Se você se render a Cristo, você vai gozar dessa misericórdia e não vai passar pelo trono do juízo. Mas, se você se mantém rebelde contra o Filho, conforme está escrito em João, então a ira de Deus permanece sobre ti. Mas se tu aceitares no teu coração como teu Salvador e Senhor, tu vai escapar do juízo, tu não vai passar pelo juízo. O Senhor Jesus Cristo é que falou isso. É por isso, meu prezado ouvinte, que todas as minhas pregações se baseiam naquilo que está escrito. Eu coloco toda a minha explanação de acordo com aquilo que está escrito nesse livro precioso. Por isso que eu não tenho medo de errar. Por isso que eu não tenho medo de transmitir aqui uma palavra enganosa, porque eu nem trago escrito, como alguém pensa que talvez eu trouxesse escrito uma folha aqui para mim ler aqui. Eu não estou fazendo isso. Eu estou lendo aqui na Sagrada Escritura passagens bíblicas que me auxiliam em trazer essa mensagem, extrair essa mensagem de Deus ao pecador que está aqui escrito, que está aqui registrado. Por isso, você pode confiar, porque eu não trago aqui nenhuma ideia particular minha. É aquilo que está escrito. E eu vou ler aqui alguma coisa de um homem, um servo de Deus. Um servo de Deus do Antigo Testamento, que quase se deixou levar pela influência humana, que quase se deixou enganar pelo bem-estar passageiro desse mundo. Olha o que ele diz aqui. Vamos ler aqui no Salmo 73, que diz o seguinte, versículo 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a sua prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. E assim ele segue falando desse assunto nesse capítulo 73 de Salmos. Aqui, vocês, já falei de atleta no começo, vocês já conhecem muito bem aquelas vitórias preliminar. Uma vitória preliminar, né? No início da competição. Eu quero fazer aqui uma pequena ilustração com isso. Mas não penso no final. Aqui nós lemos o seguinte, no capítulo 73, verso 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Como se Deus, o salmista aqui, Asaf, diz o seguinte, que essas pessoas vivem como se não tivessem que prestar contas a Deus, como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse atento a todas as suas atitudes aqui. E por isso, o seu objetivo é alcançar riquezas. Alcançar riquezas. Mas, veja o que diz no versículo 17 do mesmo capítulo: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí Asaf, então, se conscientizou do que espera o ímpio. O que diz ali? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. No versículo 27, diz o seguinte: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Esse é o fim do ímpio. Vamos ver mais sobre isso aqui, onde mais um escritor, um homem santo também, movido também pelo Espírito Santo, que diz assim,
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Isso está em 1 Pedro capítulo 4, o versículo 17, 18 e 18. O apóstolo Pedro já avisava onde vai comparecer essas pessoas. Digamos assim, no momento, sucesso sobre sucesso. E no momento em que a sua respiração for cortada, qual será o seu fim? Qual será o seu quinhão? Onde terão eles a sua recompensa dos seus atos? Qual será ela? Vamos ler aqui no livro de Jó. O livro de Jó, nós temos aqui uma passagem que diz assim, olha só, no capítulo 18 do livro de Jó, que está escrito: o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado. Vocês estão vendo? Confiam em suas riquezas, em seu renome, em sua religião, em todo o seu dinheiro, em toda a fama. Os recursos parecem a eles, são inesgotáveis, mas não é assim. Será arrancado da sua tenda onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. E agora? Esse é o final do ímpio, do pecador, daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. E diz mais: espalhar-se-á enxofre sobre sua habitação. Nós lemos no livro de Apocalipse que serão lançados para dentro do lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Essa é o quinhão, essa é a recompensa daqueles que não temem a Deus, que não se preocupam com o fim, mas depositam toda a sua diligência, alegria e felicidade deles, todo o seu prazer nas coisas terrenas. Meus queridos, as coisas terrenas são passageiras, são desvanecentes, são de pequena duração e logo tudo desaparece. Vamos ler mais para frente. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente. Serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o paradeiro do que não conhece a Deus. Lá onde está o fogo e o enxofre, lá é o seu paradeiro. Lá é que ele vai se dar. Lá é que ele vai se encontrar, porque não quiseram aceitar a mensagem do Evangelho para serem salvos. Isso o apóstolo Paulo diz isso. Também um outro homem santo, movido pelo Espírito Santo, acrescenta essas palavras. Porque não quiseram se submeter, não quiseram aceitar a mensagem e a ordem de coisas que Deus tem estabelecido. E aí, o final deles é realmente no lugar onde arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas nós, os que ficarmos, os que estivermos em Cristo, nós que o aceitamos aqui nessa terra, em meio a essas lutas, em meio a esses chamados mundanos que constantemente nos fazem, nós, os que temos deixado o mundo, que temos colocado, meu querido ouvinte, uma linha divisória entre o mundo e nós, e optamos pela mensagem do Evangelho, pelas promessas de Deus, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Sim, onde habita a justiça. Novos céus e nova terra. Eu não creio em uma terra reformada, meu prezado e querido ouvinte.
Eu creio num novo céu e numa nova terra. Eis que faço nova todas as coisas. Crio novos céus e nova terra. Alguém diz assim, mas para que Deus vai fazer isso? Era só dar uma arrumada na saque. Tem os, eu chamo de escarnecedores, os atrevidos que dizem isso. Porque não entendem algumas passagens da Sagrada Escritura, porque confiam nos ensinamentos das escolas mundanas, que não contam com a direção do Espírito Santo e que então fazem confusão e chegam a essa conclusão. Mas nós sabemos pela palavra de Deus, sobre sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Meu prezado e querido ouvinte, hoje é um dia sobre modo aceitável, o dia da salvação. A porta está aberta. Você não quer entrar nessa porta e estar livre eternamente desse rei dos terrores e desse paradeiro onde há fogo e enxofre? Não queres ir com todos aqueles que já receberam esta salvação e confiaram em Cristo e disseram não ao mundo e seus prazeres, suas atrações? Aí o Satanás, nosso adversário, o adversário da alma dos homens, ele dá um jeito de enganar as pessoas, insinuando que se faz alguma obra, que se faz algum bem, que se faz alguma outra coisa, você pode participar das alegrias aqui e também vai ter lá. Isso é mentira do nosso inimigo, o pai da mentira. Foi assim que ele enganou a Eva, ele disse, não, vocês não vão morrer, podem ficar tranquilos, podem comer esse fruto aí que ele proibiu, porque não tem problema, vocês não vão morrer, vocês vão ficar que nem Deus, tão sábios assim. Enganou a pobre Eva, e com isso toda a humanidade caiu na desgraça do pecado, arruinados pelo pecado. Hoje nós temos aí, nesta situação, encerrados nas trevas. Mas graças a Deus que Ele nos liberta por meio do Seu Filho Jesus Cristo, o Senhor, e liberta todo aquele que a Ele se rende, que a Ele, nele se esconde, que nele se abriga e escapa da condenação que há de vir sobre os perversos, sobre os incrédulos, sobre os ímpios, sobre esse mundo que oferece libertação sem ter libertação, sendo escravo da corrupção. Meu querido ouvinte, hoje, na verdade, esta salvação está sendo anunciada. E se você aceitar esta salvação, você estará livre dessa condenação terrível do fogo e enxofre no lago de fogo. Mas estará no novos céus e nova terra, na presença do Senhor e também de todos os demais. Imaginem a felicidade que há de ser habitar eternamente longe do pecado, da transgressão, longe do perigo, longe da condenação. Nunca mais terá oportunidade. Os laços de Satanás não se encontrarão lá, porque lá só habitarão os remidos do Senhor. Nós vemos aqui que o salmista Davi também disse uma palavra muito interessante. Olha só: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida. Toda a bênção do homem terreno, mundano, é dessa vida. Deus, por sua benevolência e bondade e graça, Ele ainda derrama a chuva sobre maus e bons e faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e, portanto, todos gozam da sua graça por enquanto. Por isso que muitas pessoas preferem
permanecer nesse quinhão da vida presente, nesta felicidade terrena passageira, sem pensar no final. Mas no final, como se dará? Como será o seu final? E quem pode dizer que vai durar muitos anos e vai gozar? Eu vou fazer um concurso, eu vou ganhar bem e vou gozar muito e vou comprar carros e, enfim, construir casas e a minha vida vai ser uma beleza. Quem pode garantir isso? Portanto, é um perigo deixar os bens eternos em segundo plano. Pode acontecer que todo o teu esforço se termine ainda hoje e tu nem tenhas ainda alcançado o teu objetivo aqui nessa terra. Por isso a nossa mensagem, querido ouvinte, é para que você se converta a Deus, que oferece perdão gratuitamente pela fé no seu Filho Jesus Cristo, confiando no seu sacrifício realizado sobre a cruz. E essas palavras que tenho falado são todas extraídas das Sagradas Escrituras, são todas baseadas no livro sagrado. Não aprendi de homem algum, como disse o apóstolo Paulo. Não aprendi também em alguma escola. Isso o Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade, segundo a palavra do Mestre, é que tem me esclarecido. E a Bíblia Sagrada diz também, no Salmo 119, que a revelação das tuas palavras, ela esclarece e dá entendimento ao simples. E eu sou um homem simples. Eu não estudei, eu não fiz curso superior. Graças a Deus o que eu sei é aquilo que o Senhor me tem revelado. E uma coisa importante, meu querido ouvinte, eu quero fazer novamente aqui uma lembrança a você. Quando o Senhor Jesus Cristo perguntou, que dizem os homens ser o Filho do Homem? Muitos disseram, uns dizem que ele é o João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que é um antigo profeta, né? Mas e vocês, disse o Senhor Jesus? Uma pergunta particular para os seus discípulos. E vocês? Para os seus companheiros que estavam junto com ele. E vocês? Quem dizem? Que dizem ser o Filho do Homem? Então Pedro, nos diz a Sagrada Escritura, que disse, confiante, convicto, sem pensar muito, porque ele tinha convicção, sem titubear, queria dizer no início, ele disse, tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, tu és o Cristo de Deus. E a palavra foi, bem-aventurado Simão, filho de João, porque não foi carne, nem sangue que te revelou, não foi as escolas do mundo, não foi as teologias que se dá nos colégios que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, Pedro, você é um bem-aventurado. E todos quantos, como Pedro, reconhecem ser Jesus o enviado de Deus, esta revelação vem do Pai e, portanto, são bem-aventurados. E gozarão da alegria eterna, felicidade indizível que está à nossa espera lá no novos céus e na nova terra, após esta caminhada experimental que estamos fazendo agora. Crê no Senhor Jesus, meu querido ouvinte, e serás salvo.